Bom dia, alunos. Nós vamos dar início à nossa aula sobre meiose e gametogênese. Bom, a meiose é uma divisão que tem algumas características que distinguem da mitose. Em primeiro lugar, ela é uma divisão reducional, pois ela reduz a quantidade de material genético ali da célula. Uma célula que tenha um determinado número de cromossomos, eu vou ter uma redução pela metade. Então, a célula diploide, ela se torna haploide. É comum acontecer, no caso, em mamíferos, nas células germinativas. Mas a meiose acontece nos outros seres vivos para formar outras estruturas. Por exemplo, nos vegetais, a gente tem a meiose espórica, como vocês podem ver aqui, que é para formar os esporos. A estrutura diploide vai formar esporos haploide, tá? No nosso caso, a gente vai formar os gametas. Nós somos organismos em que todas as nossas células são diploides e vão formar os gametas haploides, tá? Mas também tem a meiose pós-zigótica, que vai acontecer em alguns outros organismos, tá? Que eu vou mostrar depois na próxima imagem. Aqui, ó, meiose zigótica, tá? Acontece um ser haploide, formará gametas haploides por mitoses, a fecundação vai formar um indivíduo diploide, e aí a meiose acontece aqui, ó. Se a meiose acontece no zigoto, é uma meiose zigótica, para formar aqui estruturas que vão dar origem ao ser haploide, tá bom? Então, a meiose, ela vai estar acontecendo nessas três circunstâncias. A gente vai estudar, no caso, a meiose que forma os gametas, pois ela tem para nós a importância na genética. Essa meiose, ela é dividida em duas etapas. A meiose 1, que é a divisão 1, e a meiose 2, que é a divisão 2. A etapa 1 é a mais longa. Lembrando que a duplicação do DNA já aconteceu na intérfase. Na meiose, ela começa já inicia com os cromossomos duplicados. Então, vamos supor aqui numa célula de 4 cromossomos, a gente já tem aqui em forma duplicada, tá? Então, a primeira divisão, ela vai fazer uma redução, olha, de 4 já foi para 2, então é chamada divisão reducional. E depois, a gente vai ter aqui a divisão para poder estabelecer a forma inicial, a quantidade de DNA inicial, eu preciso fazer a divisão das cromátides, será exatamente igual a uma mitose, que vai aumentar o número de células, por isso que é chamado de divisões equacionais. Na primeira divisão, então, separam os cromossomos homólogos, e na segunda divisão, separam-se as cromátides irmãs. Na divisão 1, a grande importância está porque nós já conseguimos diminuir a quantidade de material genético na separação dos cromossomos homólogos. A grande importância está nessa separação desses cromossomos. Isso vai acontecer através das etapas que levam os mesmos nomes na mitose. Só que vai ser prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A prófase 1 é a mais longa. É a fase inicial mais longa, porque os eventos que vão acontecer ali são muito importantes, tá? Vai acontecer a permuta entre as cromátides irmãs, porque os cromossomos homólogos vão se parear, e haverá permuta, que a gente chama de crossing over. Acontece da mesma forma que na mitose a condensação dos cromossomos, porque nós precisamos dessa individualização deles. Ocorre o desaparecimento da carioteca, do nucleolo, e também o centríolo se duplica e começa a formar as fibras do fuso, se colocando nos polos opostos da célula, tá? Esse crossing over, ele é essencial para que os seres que reproduzem sexuadamente tenham esse aumento de variabilidade genética, pois acontece nessa etapa a troca de segmentos de DNA entre as cromátides dos cromossomos homólogos, e na hora de separá-los eu vou ter então uma maior mistura, vamos dizer assim, uma maior recombinação, uma maior permuta e, consequentemente, uma maior variabilidade. Vamos entrar em detalhes sobre isso. Vamos olhar aqui os cromossomos homólogos, esse esqueminha bem simples, tá? Eles estão se pareando, essas estruturas de pareamento é chamado de quiasmas, tá? E nesse pareamento, olha só, houve troca de material genético, tá? Houve troca de material genético. Dessa forma, essa cromátide aqui, ó,
irmã, ela vai ser diferente dessa. E essa cromátide vai ser diferente dessa. Então, ao invés de ter 2 cromátides, uma vermelha e uma azul, eu tenho 4 cromátides, que vão ser diferentes umas das outras. E com isso, eu aumentei a variabilidade. Isso em cada par de cromossomos. Agora, multiplica isso por todos os pares de cromossomos que vão existir naquela célula. Eu vou ter uma combinação de variáveis muito maior. Aqui a gente pode ver também os cromossomos homólogos, eles são semelhantes, né, na questão dos genes que estão ali representados. E eu vou representar aqui, esse aqui teria o gene A e aqui o Azinho. Tá? A gente vai usar isso muito em genética. Na aproximação dos cromossomos homólogos, existe a permuta, isso aqui é a permuta, ou crossing over. A troca do material, esse aqui agora vai ficar com Azinho, e esse aqui vai ficar com Azão, tá? E assim eu tenho 4 tipos diferentes. Ah, não, esse aqui é igual a esse, professor. Não, vamos lembrar que eu tenho outros genes aqui na parte superior que vão fazer com que cada cromátide de irmã seja diferente uma da outra. Uma questão interessante é o que permite esse pareamento, essa aproximação dos cromossomos homólogos. Existe uma estrutura chamada de complexo sinaptonêmico, tá? Que vai promover essa aproximação. Então, complexo, né, de elementos proteicos aqui que vão estar conectando e ligando esse par, tá? Esse par aqui e entre essas 2 cromátides que estão próximas umas das outras. Com certeza isso se forma com as proteínas do citoesqueleto, tá? Que vão estar ali se formando e depois elas vão estar se desfazendo desse complexo quando esse par precisa se separar um do outro, tá? Bom, então a prófase 1, como eu falei, é uma fase mais longa e existe também até mesmo uma subdivisão dela em 5 partes, em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Eu costumo chamar de lesipadidi, ó. Lesipadidi, para lembrar. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, a gente vai ter o leptóteno e o zigóteno, a gente já tem a condensação aqui dos cromossomos. Aqui começa a condensação dos cromossomos duplicados. Nesse, a gente vai ter o pareamento, vai começar a acontecer. Começa e termina no paquíteno, tá? Com a formação do complexo sinaptonêmico, tá? E com essa formação do complexo sinaptonêmico vai ocorrer o quê? O crossing over. Então, o crossing over ocorre no paquíteno. Então, se você não lembrar de nenhuma fase, fala assim, qual subfase da prófase 1 acontece para o crossing over? Geralmente é isso que se pergunta, no paquíteno. Na sequência, vai haver desaparecimento do complexo sinaptonêmico com separação, né? Vai haver uma ligeira separação dos cromossomos homólogos e a gente consegue ver essas pontinhas que ainda permanecem unidas. Essas pontinhas que permanecem unidas ainda é chamada de quiasmas, e são esses quiasmas que vai fazer com que eles estejam ainda próximos no final da diacinese, tá certo? Para que aconteça depois aqui a formação das fibras do fuso, que são importantes, tá? E é aqui no final que vai se fragmentar a carioteca e o nucleolo dispersa-se. A carioteca aqui, então, ela vai estar ajudando a permanecer unida essas estruturas, tá? Aí, da prófase 1 vai para a metáfase 1, onde a gente continua com o pareamento dos cromossomos homólogos na placa equatorial, é possível ver isso, e eles vão estar, cada um deles ligado a um dos lados dos polos com as fibras do fuso, tá? Depois acontece a separação dos cromossomos homólogos na anáfase 1, com a migração deles para cada um dos polos, devido ao encurtamento das fibras do fuso, e com a chegada dele ali ao polo, a gente tem o início a telófase,
quando vai acontecer a descondensação dos cromossomos, a reconstituição da carioteca, desaparecimento das fibras do fuso e acontece a citocinese, a separação do citoplasma, formando duas novas células. Automaticamente dá início à divisão 2, para que a gente possa aí fazer com que esse cromossomo esteja igual ao de origem, com uma cromátide irmã só. Vai ser dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, ela é mais rápida e ela é exatamente igual a uma mitose, tá? Ela vai ser exatamente igual. Então, a gente vai ter aqui novamente a duplicação dos centríolos, formação das fibras do fuso, desaparecimento da carioteca, condensação dos cromossomos na prófase 2. Na metáfase 2, cada cromossomo vai estar na região equatorial das células, com os centríolos nos polos opostos, ligando as fibras do fuso. Vai haver aqui a separação das cromátides irmãs e começa na anáfase a migrar as cromátides irmãs para cada um dos polos opostos da célula. Com a chegada no polo oposto da início a telófase 2, onde vai haver o reaparecimento da carioteca, descondensação do cromossomo, formação do nucleolo e divisão do citoplasma na citocinese. Assim, eu tenho a formação agora de 4 novas células com metade do número de cromossomos. Então, resumindo, a gente tem aqui a divisão 1, formando 2 células com metade do número de cromossomos, e a divisão 2, essas 2 células continuam, formando 4 células com a mesma quantidade que na telófase 1, só que com uma única cromátide. Afinal de contas, essa fase 2 é justamente para isso, para separar as cromátides irmãs que ainda estão duplicadas na telófase 1, tá? Vamos analisar graficamente com a quantidade de DNA. Começamos com uma quantidade duplicada, normal, né? Essa aqui seria a quantidade normal. Na intérfase, ela duplica na fase S, então aqui é a fase G1, fase S e fase G2, tá? Eu vou ter com a quantidade de DNA que eu vou determinar como 4C. Inicia-se a meiose 1, em que há uma redução da quantidade, então de 4C foi para 2C, e na meiose 2, essa quantidade ainda vai reduzir novamente para C, tá? Essa aqui seria a quantidade de DNA. Então, aqui nós temos uma célula diploide e aqui, ao final, uma célula haploide, ok? Essa aqui seria a prófase 1, a etapa de metáfase 1, aí na anáfase é que há a redução, até que termina na telófase, né? Novamente, prófase 1, metáfase 1, aí na anáfase, com a separação das cromátides irmãs, vai haver essa redução até chegar à telófase 2, tá? O que seria não disjunção e aneuploidias? Se algum problema nessa meiose der erro, der uma não disjunção, uma não separação correta dos cromossomos ou das cromátides, a gente vai ter aneuploidias. Então, essa não disjunção, ela pode acontecer na fase 1 ou na fase 2, que está aqui, tá? Então, vamos supor, o ideal é um cromossomo para cada polo, né? Um para cada polo. Houve uma não disjunção aqui, está vendo que esses 2 vieram para cá. Houve uma não disjunção. No final, essa aqui vai ter só 1 ao invés de 2, e essa aqui, ao invés de 2, vai ter 3, tá? Eu vou ter esse problema, essa aneuploidia, essa alteração do número. Se a não disjunção ocorrer aqui, ó, aqui vai acontecer totalmente correto, tá? Então, a gente vai ter aqui nessa célula, vai acontecer nessa célula aqui uma não disjunção, não se separam as cromátides irmãs. Vai um cromossomo inteiro para um dos lados, no caso está vindo para esse lado, e depois, na hora de separar a cromátide irmã, vai tudo para um lado só, ó. Tá? No caso aqui, as cromátides irmãs vão todos para um lado só. Aqui vai ficar com 3, aqui vai ficar com 1, e esse aqui vai ficar normal, porque aqui houve uma separação correta, uma disjunção correta,
ok? Então, o caso que mais promove erro em número de células é não disjunção na fase 1. Vai acontecer, todas as 4 vão dar errado. Enquanto na divisão 2, só naquela célula que iniciou, naqueles 2 cromossomos, naquelas 2 células que essa célula deu problema, é que vai ter. Essa aqui não. Tá? A não disjunção vai provocar essas aneuploidias, que são alterações cromossômicas, que podem ter acréscimo ou redução. Nesse caso aqui, isso aqui é uma síndrome de Down. Vocês estão vendo que todos deveriam ter 2 cromossomos, cada par. Aqui é o XY, é um homem. Só que esse par aqui não é par, é trio. Olha só, eu tenho 3 ao invés de 2. Então, isso aqui é uma trissomia no 21, por causa de uma não disjunção. Teve um a mais no par 21, típico de uma síndrome de Down. Então, existem no 21, existe no 13 também, existem algumas trissomias ou uma perda também que pode ter. Eu posso perder um X, eu posso perder um Y, que aí são outras síndromes a serem estudadas. A gente vai ver isso mais para frente. Esse assunto das aneuploidias e os tipos de aneuploidias nós vamos estudar mais para frente no nosso assunto de genética, tá bom? Agora, a aplicação de tudo isso, que é na gametogênese, né? A gametogênese, ela vai ser a fase onde as meioses vão acontecer e ela pode acontecer no homem ou na mulher. No homem, a espermatogênese e na mulher, ovogênese. Então, na espermatogênese do homem, a gente tem as células germinativas no testículo, que são diploides. Vão acontecer o tempo todo mitoses nessas células germinativas, formando células diploides, porque mitose produz células idênticas, que vão estar constantemente repondo esse pool de células espermatogônias, que são as células ali que vão gerar futuramente os espermatozoides. Então, eu estou constantemente nessa etapa de multiplicação, multiplicando e mantendo o número dessas células, um número grande, ali nos túbulos seminíferos do testículo. Aqui está o testículo, tem vários tubinhos. Dentro dos tubos seminíferos, a gente tem essas células, tá? Aí, algumas dessas células entram para a fase do crescimento, não são todas. Algumas delas vão para a fase de crescimento, não parar de dividir, e vão crescer. Isso é rápido, mas vai crescer um pouquinho, tá? Essas que crescem vão dar sequência. As outras podem continuar multiplicando e formando novas espermatogônias. Ou ficam ali sem fazer nada, tá? Mas aquelas que crescerem vão dar prosseguimento. Então, a etapa de crescimento é essa que não acontece a divisão celular, vai ter um acréscimo do citoplasma, né? Para que essa célula possa ter elementos para suceder as próximas etapas. E depois vem a etapa de maturação, que é justamente no espermatócito 1 que vai entrar em meiose. Então, o espermatócito 1, até então não tinha meiose aqui. O espermatócito 1 vai ter a primeira divisão da meiose, então já ficou N. Depois da segunda divisão da meiose, formando 4 células. Nessa primeira divisão, o espermatócito 1 forma espermatócito 2. Na segunda divisão, o espermatócito 2 vira espermátides. Só que isso aqui ainda não é espermatozoide, né? Tá muito diferente. Aí, eu vou passar por uma etapa chamada de espermiogênese, em que o espermatozoide vai ter toda uma alteração celular, o complexo de Golgi vai formar a estrutura do acrossomo, vai formar a cauda, a citoplasma vai formar a cauda, né? A membrana plasmática vai modificar para formar o que a gente chama de espermatozoides haploides, tá bom? Para poder manter essa estrutura e nutrir e organizar, a gente tem 2 tipos de células presentes nessa estrutura, a célula de Sertoli e a célula de Leydig. A célula de Sertoli vai estar nutrindo essas células, levando nutrientes, sustentando, porque vai formar um tecido aqui onde elas vão estar ali, não está solta, boiando ali, né? Vão estar sustentados por esse tecido cheio de células de Sertoli e vai estar fazendo a manutenção dessas células também. Então, as células de Leydig, elas são responsáveis pela produção do hormônio testosterona, que é o hormônio responsável pela estimulação desse processo. Então, as 2 células são importantes para que todo o processo da espermiogênese ocorra. Quando que essa
etapas, a produção de espermatozoides ocorre. Ela ocorre a partir da puberdade. Na puberdade, a gente tem todas essas etapas ocorrendo. Antes disso, a criança tem todas as suas células germinativas ali no testículo, mas a gente vai ter ali um estímulo de hormônios gonadotróficos que vai estimular a célula de Leydig a produzir testosterona e, através desse hormônio, essas etapas vão dar sucessão. Iniciou na puberdade, vai até o indivíduo morrer, tá bom? Isso aí não para, vai sempre se mantendo, vai sempre se produzindo. Diferente na mulher. Na mulher, toda a etapa de multiplicação e crescimento vai acontecer na embriologia dela, quando ela ainda é um embrião, no período embrionário. Depois para na fase de crescimento, e aí a fase de maturação só vai acontecer na puberdade. Por isso que o ovócito é grande, porque ele passa o tempo todo crescendo. Nasceu aquele etapa enorme que ele vai estar ali, ela vai estar ali tendo possibilidade, porque se ela está viva, em crescer, tá? Mas esse crescimento é mais característico na ovulação, após a puberdade. Então, na etapa de multiplicação, que é na embriologia, eu vou ter a multiplicação de várias ovogônias. Na embriologia também vai acontecer a fase de crescimento. Cada ovogônia vai virar um ovócito 1, isso vai acontecer agora em todos, não vai ser em alguns, tá? E interrompe aqui, tá certo? Vai interromper aqui, não ocorre divisão celular. Dessa forma, a menina já nasce com todos os ovócitos que ela vai ter, com todos que ela vai ter ao longo da vida. Diferente do homem que tem a fase de multiplicação ainda após a puberdade, que pode repor e multiplicar novas células. A mulher não, tá? Quando acontece a puberdade, o que vai acontecer? Através de hormônios femininos produzidos, que é a estrogênio, a progesterona e o estrogênio, eles vão fazer o controle desse ciclo. Que em suma o ovócito 1 vai realizar a etapa de crescimento, vai entrar para a fase de maturação, onde vai realizar a meiose 1, dividindo aqui, no caso, eu não quero dividir o citoplasma. Então, o citoplasma vai continuar na célula principal, que eu chamo de ovócito 2, e para que eu possa reduzir o material genético, vai ter uma microcélula chamada de corpúsculo polar. Essa aqui é desprezível e não tem importância nenhuma, só de reduzir a quantidade de material, tá? Então, já houve a redução, e esse ovócito 2, ele vai ter ovulação. Então, na ovulação, o que eu estou liberando é o ovócito 2. Com a entrada do espermatozoide, o espermatozoide entrou ali, ligou, é que acontece a meiose 2. Então, a meiose 2 vai acontecer, vai haver a divisão das cromátides, formando um óvulo e um corpúsculo polar, e assim que o óvulo forma, a união dos núcleos masculinos e femininos que o espermatozoide fecundou ali. Tá bom? Então, eu tenho a formação de única célula. Isso aqui é muito importante, esses resíduos aqui não ter função nenhuma. Senão, pode o espermatozoide entrar nele, formar gêmeos e outras estruturas anormais, que é complicado. Então, eles não são afuncionais aqui. Única função, reduzir o material genético. Ok? Terminamos aqui a nossa aula. Atividades em classe, vamos dar sequência. E vocês têm atividades mínimas e complementares para fazer. Boa semana a todos!